Eu quero saudar a igreja com a doce paz do Senhor. Amém, amados? O amado irmão que me convidou, ele me deu um tema, o clamor de uma geração. E eu gostaria que a igreja repetisse comigo, né? O tema, o clamor de uma geração. Vamos dizer juntos? O clamor de uma geração. E nós somos essa geração. Amém? Nós somos essa geração. Ele me deu o versículo chave que está. Eu gostaria de pedir à igreja que ficasse de pé. Vamos ler Salmos 33. Louvado seja o nome do Senhor. Versículos 11 e 12. Glória a Deus. É bom nós estarmos aqui voluntariamente para servir e adorar o Senhor. Aleluia. Quero de antemão agradecer pelo convite. Para mim é um motivo de honra, viu, Samuel? Poder estar aqui e falar um pouquinho sobre a nossa nação e falar um pouquinho sobre essa geração. Amém? Vamos ler. Diz assim: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos homens. É o versículo 11. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Vamos juntos falar? O conselho do Senhor permanece para sempre? Vamos juntos? O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Deus escolheu a mim e a você. Nós somos a herança do Senhor. Essa palavra, não sente não que nós iremos orar. Essa palavra fala do intento do coração de Deus de geração em geração. Nós somos no Brasil hoje a 6ª geração. Desde quando o Brasil se tornou independente. Nós somos a 6ª geração. E nós precisamos orar para que as próximas gerações não sejam escravas, não se tornem vítima de um sistema. E nós precisamos orar hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer nesse momento, Pai. Toma, Senhor, este momento da palavra, Pai. E que o Senhor venha falar para cada um de nós, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Esse culto de celebração, Senhor, que fique marcado nos céus, ó Pai. E que o Senhor não esqueça de nós, Senhor, porque nós precisamos de Ti. O Espírito Santo nessa noite tem liberdade de falar conosco, de nos tocar, de quebrar cadeias e algemas, de abrir a nossa visão espiritual, nosso entendimento. Nos liberta, Senhor. Nós clamamos a Ti em um nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, aleluias. Eu quero, dando continuidade à palavra, que você abra comigo aí, Neemias capítulo 2, que foi a palavra, quando eu recebi o convite, o Espírito Santo, ele me deu essa palavra de Neemias, capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler e fazer. Nós vamos ler do versículo 1. Glória a Deus. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que estás triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza de coração. Então temi em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre.
Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores além do rio, para que me dê passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade, e para a casa em que houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus, sobre mim. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias aqui é uma geração que estava orando pelo seu país, e Deus deu a ele uma oportunidade. A oportunidade de falar com o rei e pedir em favor da sua nação. É interessante que nós brasileiros, e eu sempre falo isso, quando eu estou na sala de aula com os alunos, nós fomos ensinados a não amar nossa pátria. Nós fomos ensinados a não cuidar daquilo que é nosso, a gostar da casa do vizinho, a falar mal daquilo que é nosso, valorizar as coisas lá fora e não valorizar a terra em que nós estamos, a terra em que nós vivemos e a terra em que nós desfrutamos. E hoje a gente se depara numa situação que, se nós não clamarmos, nós estamos arriscados a perder a nossa nação. E não é algo que parece que é fantasia, é algo que é real. E é só nós olharmos os países da América Latina que já foram tomados por um sistema que não quer Deus no coração dos homens, que não quer Deus, não quer a família, que não quer, louvado seja o nome do Senhor, que nós nos reunimos como igreja. Então nós precisamos acordar agora. Neemias, ele estava na presença do rei, e o rei percebeu que ele estava triste. Esse é o momento em que nós precisamos estar tristes. Porque a nossa nação corre risco de cair na mão de pessoas que não gostam da igreja, que não gostam de nós, que não gostam do Deus que nós servimos. Está na hora de nós guerrearmos. Ele estava triste por olhar a cidade dos sepulcros dos seus pais destruída, as portas queimadas, os muros derrubados. Quando Samuel falou para mim a respeito do tema, o clamor de uma geração, o Espírito Santo falou para mim: é hora de reconstruir os muros. É hora de levantar um povo que clama. É hora de se prostrar diante de mim e confessar o pecado. Essa é a hora que o Brasil precisa se prostrar diante de Deus. O ano passado, 7 de setembro, nós estávamos em Brasília. Eu viajei para Brasília para participar do movimento. E lá nós compramos 2 bandeiras e andamos na esplanada. Porque nós estávamos orando, e eu continuo orando pelo país. Todos os dias no meu devocional, eu me prostro para orar pela minha nação, porque eu quero um futuro melhor para a outra geração. Por isso nós precisamos orar. Eu estou na sala de aula e a gente tem visto as perversidades de um sistema que quer destruir a fé cristã, que quer destruir a inocência das nossas crianças, que quer destruir a família,
que quer destruir tudo aquilo em que nós cremos. E nós precisamos nos levantar como um povo, como sempre nós falamos. O povo brasileiro é a riqueza dessa nação. A riqueza do Brasil não está na sua mata, nos seus recursos naturais, na sua água potável, no ouro ou na prata. A riqueza desse país está em uma população que teme a Deus. Em uma população que crê no Deus verdadeiro e que busca o Senhor. Glória a Deus. O que nós vimos aqui, eu anotei algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração. Enquanto o regresso de Esdras, porque o livro de Esdras e Neemias era um só. Enquanto o regresso de Esdras foi a missão religiosa. Que missão religiosa foi essa? Fazer com que o povo se voltasse para a palavra de Deus. Há uma coisa que a população brasileira, os brasileiros não gostam de ler, mas nós precisamos ler. Nós precisamos acordar para a vida. Nós precisamos começar a meditar nas promessas de Deus. Para que nós venhamos a orar e que essa oração chegue no trono da graça. Nós precisamos orar as promessas que estão na palavra de Deus. Porque Ele não vai dar nada para mim e para você que não esteja aqui na palavra. Ele não vai dar nada a mim e a você. Então, o regresso de Esdras foi uma missão religiosa, fazer com que o povo se voltasse para Deus. Mas o regresso, o retorno de Neemias foi oficialmente de caráter político. Neemias estava servindo ao rei, dando um copo na mão do rei. Mas quando ele pediu ao rei, o rei deu uma carta e nomeou Neemias como governador de Jerusalém. Ele não foi para lá como pedreiro. Porque se ele fosse para lá como pedreiro, ele não conseguia cumprir a missão. O que eu quero dizer para você? Nós precisamos estudar. Nós precisamos formar profissionais para o futuro. Nós precisamos futuramente de médicos, de engenheiros. Nós precisamos de professores. Nós precisamos de todas as profissões. Da onde vai sair? Das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. E nós precisamos estudar. Nós precisamos incentivá-los, porque futuramente nós não teremos. Observe como no passado nós tínhamos médicos cubanos que não conhecem a nossa realidade, não conhecem a nossa cultura e não conhecem as doenças que atacam o povo brasileiro. Mas eles estavam atuando. Olha a gravidade da coisa. Então, Neemias, ele veio oficialmente com caráter político. E nós aprendemos, eu tenho 44 anos de evangelho, vou fazer 45 anos de evangelho em dezembro. Nós aprendemos que política é algo do diabo. E enquanto a igreja foi omissa, Satanás tomou os espaços estratégicos dessa nação. E quase nos destrói, se Deus não usa de misericórdia para conosco. Como é importante estar em um determinado lugar e defendendo aquele lugar. Esdras, então, partiu sem nenhuma proteção política. Neemias não. Neemias se preocupou em pedir cartas para passar pelos governadores, para não ter nenhum impedimento. Quando o povo de Deus ora, ele dá sabedoria. Quando nós oramos, Deus nos instrui. A palavra está dizendo que o rei perguntou, ele orou a Deus. Que oração foi essa? Foi uma oração, naquele momento ali ele fez oração no Espírito. E Deus deu uma direção a ele. Deus deu uma direção a ele. Porque ele tinha um costume, e ele já estava orando. Aleluia. Mas Neemias, como governador nomeado para administrar Jerusalém, levou consigo cartas e conseguiu passar entre os inimigos. Porque ele garantiu passagem segura. Quando nós oramos, nós pedimos a proteção do alto. E nós não temos medo de ir a lugar nenhum. Eu me lembro aqui, queridos, vou falar aqui sobre segurança. Sempre quando eu via na faculdade, eu chegava em casa mais ou menos meia-noite.
E eu chegava num ponto e descia uma ladeira para chegar na minha casa. E nunca meu pai foi me buscar, mas nesse dia ele disse, olha, amanhã eu vou buscar você. Eu disse, não precisa, porque todo dia eu desço sozinha. Não precisa. Ele disse, não, mas eu vou. E nesse dia ele foi. Ele saiu com um facão enorme para me buscar no ponto. E quando eu desci do ônibus que eu encontrei com ele, com esse facão, eu disse a ele, quem me protege é o Senhor. Deus sempre me guardou. Deus sempre me guardou e Ele vai continuar me guardando. Ele só foi nesse dia, não foi mais nenhum dia. E todos os outros dias e até hoje Deus nos guarda. Porque a nossa proteção não está fisicamente, está no mundo espiritual, aleluias. É Deus que nos guarda e para isso nós precisamos orar, nós precisamos buscar o Senhor. Se ele não tivesse conseguido essas cartas, um dos inimigos de Israel, que era Sambalate, era governador de Samaria, não ia deixar ele passar. Nós precisamos buscar o Senhor. Aleluias. Neemias chegando em Jerusalém, ele fez uma inspeção na cidade, para saber qual era a necessidade da cidade. Nós, quando vamos orar, a gente precisa de informações. Que informação? O que é que está acontecendo no país? O que é que está acontecendo na política? O que é que está acontecendo na família? O que é que está acontecendo na saúde, na educação? Nós precisamos de informação para orar, queridos. Ele saiu olhando qual era a necessidade da cidade. E ele descobriu alguns pontos que precisava de restauração, os muros e as portas que estavam queimadas. Mas ele não disse nada a ninguém, não falou nada do seu projeto, do seu plano. Ele saiu à noite com o seu cavalo, olhou a necessidade da cidade durante 3 dias e colocou isso em oração. Eu aprendo que eu não posso orar só dizendo, Deus tenha misericórdia, Deus me ajude, Deus tem que dar informação. E dizer a Deus, ó Senhor, há inimigos querendo roubar a nossa liberdade de cultuar o Senhor. Há inimigos querendo roubar a nossa riqueza. Há inimigos querendo fechar as portas da tua casa. Há inimigos que estão batendo tambores, levantando altar, entregando vidas a Satanás para dominar essa população. Um dia eu estava orando pela nação e Deus falou para mim, olha, eles estão levantando altares a demônios. Eles estão consagrando, derramando sangue de crianças, porque eles querem o poder. Ore. Derrube esses altares. E o Senhor disse assim, ó, está escrito, em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome expulsarão os demônios. Não sou eu e nem você, mas é o Senhor Jesus. Quando Ele revela, Ele não revela para eu falar com o outro, para eu falar com o outro, para eu falar com o outro. Não, Ele revela e Ele diz, repreenda o diabo. Repreenda Satanás, derrube os altares no meu nome. Aleluias. Então eu preciso conhecer a palavra. Eu estou vendo o diabo agindo. E ele só age enquanto Deus não chega. Quando o Senhor chega, acabou a ação de Satanás. Por isso nós precisamos acordar. Porque o nosso inimigo, ele não é visível. Ele é invisível. O nosso inimigo é um ser espiritual que usa pessoas, que usa sistema, que usa coisas para nos oprimir. Louvado seja o nome do Senhor. Esse líder competente, ele tinha uma vida privada, uma vida em que ele vivia buscando a face de Deus, procurando solução para os problemas. O nosso país tem problemas estruturais. O nosso país tem vários problemas. Eu ensino uma disciplina
que chama economia. E se a gente olhar os governos passados e comparar com o governo atual, eu digo que a economia se recuperou. E olhando os números, você vê a mão santa de Deus trabalhando em nosso favor. O sistema, ele não parou. Ele, mesmo andando devagar, o sistema financeiro, mesmo andando devagar, mas ele não parou, porque se ele tivesse parado, a gente não tinha como se recuperar. Não tinha como. Então, louvado seja o nome do Senhor, Deus tem usado de misericórdia de nós. E eu sempre digo, está faltando comida na sua casa, está faltando comida na prateleira, está faltando comida nos mercados, não está. Por quê? Porque muita gente não obedeceu, fica em casa. Foi trabalhar, eu trabalhei o ano todo de 2020. E muitas outras pessoas que não obedeceram. Por quê? Porque a gente sabe que quando para, não tem comida. Se a gente para de produzir, não vai ter comida. Então nós sabemos que o nosso inimigo é Satanás. No capítulo 3 de Neemias, está registrado 40 partes, aonde Neemias descreve qual eram os problemas dos muros. Você sabe quais são os problemas da sua nação? Você sabe quais são os problemas? Um desses problemas eu quero dizer para a igreja. É o plano de Satanás para destruir a família. Porque a família é o referencial do indivíduo. A família é o nosso referencial. A família é o nosso espelho. Quando a gente não tem família, não tem em que a gente se espelhar. A gente está vendo uma geração de jovens que não tem temor a Deus, não tem temor aos seus pais, não tem temor a nada. Falta algo na vida deles. E olhe que em 2000, essa nação tinha 1 milhão de pessoas, de crianças de rua. Isso tudo um plano para destruir a família. Isso reflete na escola. Isso reflete nas universidades. Isso reflete no dia a dia. Nós precisamos orar e cuidar do pequeno pedaço que Deus nos deu, que é a nossa família. Missões é fazer, é pregar primeiro em nossa casa. Para as pessoas que estão ao nosso redor, que nos conhecem. Porque eles precisam ver que há algo diferente em nós. Eu quero ir para a África. Eu orava muito. Eu fiz o curso de missões, a gente ia para 3 países. E um dia orando, o Senhor disse para mim, a sua África é a Bahia. A sua África é a Bahia. A partir dali eu comecei a clamar pela Bahia. Porque nós queremos ir para longe, mas perto de nós tem pessoas morrendo sem Deus, sem paz e sem salvação. Perto de nós, dentro da nossa casa. Pessoas morrendo. E eu quero ir para a África, eu quero ir para não sei aonde, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero... A primeira missão nossa é a nossa família. É os nossos pais. Quando eu me converti, criança, meu pai e minha mãe não eram, mas hoje eles... Meu pai partiu para a eternidade com Deus e minha mãe serve ao Senhor. Para a glória de Deus. A descrição, então, da reconstrução dos muros começa primeiro com o trabalho do sacerdote, do sumo sacerdote Eliasibe. Qual era a importância dele na comunidade? Era ensinar a palavra de Deus para as pessoas. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus, não só pregar. Foi algo que o Senhor falou para mim. Você prega, a gente pregava, saía muito para pregar. Você precisa agora discipular as pessoas. Você precisa cuidar delas, acompanhar elas. Só largue elas quando elas estiverem andando na minha presença. O que é fácil, a gente fazia trabalho, viajava, ia ganhava 80 pessoas, 90 pessoas, 100 pessoas. Quem vai cuidar dessas pessoas? Às vezes a igreja não está preparada para receber essa quantidade de pessoas. Porque os missionários saem para fazer o trabalho lá fora, que são os evangelistas. Mas dentro da igreja precisa ser outras pessoas preparadas para estar ensinando, discipulando, cuidando, acompanhando. Louvado seja o nome do Senhor.
Então nós precisamos, ele montou estratégia. Então o sacerdote, ele começou a ensinar a palavra. Vamos fazer um grande trabalho de evangelização. Vamos dividir a igreja em grupos e vamos começar a ensinar a igreja. Para que quando o novo chegar, ele venha a ser inserido em qualquer grupo, mas ele vai aprender a mesma coisa. Porque culto não ensina a ninguém. O que ensina é a palavra sistemática, constante, acompanhando. Essa palavra, ela transforma vidas, mas ela precisa ser ensinada. Ensinada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a primeira coisa importante aqui é o ensinamento da palavra. Para, aleluia, o povo. Então, o sacerdote começou a ensinar a palavra e reconstruir as portas. Olha a primeira porta que foi reconstruída. Das ovelhas. Quantas ovelhas rebeldes. Quantas ovelhas que está com um pé na igreja e um pé no mundo. Segunda coisa, o muro foi reparado de acordo com as ordens de Neemias. Qual é a dificuldade que nós temos de obedecer ordens? O pastor é menor do que eu, porque eu vou obedecer a ele. Mas se ele está na liderança, é a ele que Deus vai revelar. É a ele que Deus vai mostrar qual é a direção para as ovelhas. A primeira coisa foi ensinar a palavra. A segunda coisa, o muro foi reparado de acordo às ordens que eram dadas. A gente precisa aprender que existe uma hierarquia nos céus e existe uma hierarquia também no inferno. E Satanás, ele ataca nas brechas que nós deixamos. Então, observe, foi o que Neemias fez. Ele incentivou as pessoas e dividiu em famílias para reparar. Então ele disse, você vai reparar esse pedaço do muro que está de frente à sua casa. E você vai reparar esse pedaço de muro que está de frente da sua casa. O que é que eu aprendo? Nós precisamos cuidar da nossa família. Nós precisamos cuidar dos nossos entes queridos. Você é a boca de Deus na sua casa. Você é o missionário da sua casa. E nós não podemos parar de orar por eles, mesmo que eles não creiam, mesmo que eles não gostem, mesmo que eles não queiram. A gente precisa continuar orando, pedindo misericórdia a Deus. Neemias dividiu então por famílias. A igreja é constituída de famílias. A nação é constituída de famílias. Não são pessoas sem eira nem beira. Não são pessoas que não têm uma raiz. Nós temos família. E nós precisamos orar por elas. E nós precisamos nos preocupar em levar a palavra de Deus para elas, mesmo que elas não queiram. Eles podem até fugir. Vê a irmã Creuza ali. Pode se esconder. Não tem problema nenhum, mas eu vou continuar orando por ele. Deus vai dar a oportunidade de falar com ele. Hoje, quando eu cheguei de uma visita pela manhã, na hora que eu ia saindo, a vizinha, ela disse para mim assim, você esqueceu do meu aniversário? Eu disse, foi? Quando foi seu aniversário? Ela disse, você esqueceu, todo ano você vem aqui, você ora por mim. Eu senti falta dessa oração. Olha aí, amados. Eu senti falta dessa oração. Que dia você vem aqui? Então as pessoas, elas podem no momento não querer ouvir você, mas ela sente falta de você. Ela sente falta da oração, do clamor, de quando nós estamos ali orando, pedindo para Deus abençoar, um pedindo para Deus abençoar outro. Louvado seja o nome do Senhor. Uma outra coisa aqui, Neemias, ele colocou mulheres para trabalhar nos muros de Jerusalém. E aí se fala aqui das filhas de Salu, que foi uma tarefa perigosa. Eu quero dizer para a igreja que Deus levanta homens e mulheres. Deus não levanta só homens. Deus levanta mulheres. Ai dessa nação se não tivesse mulheres tomando conta dos filhos. Ai, se não tivesse mulheres nas escolas, cuidando do filho de vocês. Deus levanta homens e mulheres. Não queira calar as mulheres. Porque Deus usa, o Espírito Santo desceu sobre 120. Aleluia! No dia de Pentecostes. Quem estava lá?
Só tinha homem lá? Não, tinha mulher também. Porque se Deus quisesse me calar e calar você, Ele não nos batizava com o Espírito Santo. Mas se a mulher é batizada com o Espírito Santo, deixe Deus usar ela. Deixe Deus, aleluia, usar ela falando, pregando, orando, buscando ao Senhor. Não cale. Porque ainda hoje, há muitos que se levantam contra o ministério feminino. Mas eu quero dizer algo para a igreja. Há um ministério que foi destruído. Ministério muito forte. Foi destruído porque só tinha homem no altar. Eles não permitiam mulheres. E os homens começaram a cair em adultério. Começaram a cair em adultério. E sabe o que acontece? Para o ministério não falir, fechar as portas, Deus levantou mulheres, orando, repreendendo o diabo, lutando pela sua família. E o ministério se levantou. Porque ninguém pode calar Deus. Ele usou uma mula para falar com Balaão. Por que ele não vai usar a mulher, uma criança, um jovem? Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Aleluia! Nós temos um inimigo comum. O nosso inimigo comum é o diabo. Tentaram desanimar Neemias de toda maneira e tirar Neemias da direção que Deus havia dado a ele. Mentiram contra a vida de Neemias, profetizaram contra Neemias. Disseram que Neemias queria ser rei. Mas Neemias, ele conhecia o Deus que ele servia. E ele não se abalou. Pelo contrário, ele sempre falava com Deus, dizia: Senhor, olha para as ameaças deles. Olha para o meu inimigo que se levanta contra mim. Porque nós não temos tempo de parar, amados. A gente precisa continuar realizando a obra. O inimigo está atacando de um lado. Ore a Deus que Deus vai cuidar. Deus vai cuidar. A palavra fala claramente. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se você crê nisso, se levante para servir ao Senhor. Ele depositava tudo em Deus e ele esperava a misericórdia de Deus. Esse muro foi concluído em 52 dias. Os inimigos não acreditaram que em 52 dias ele reconstruiu os muros. Porque ele trabalhou dia e noite, ele não trabalhou só. Ele dividiu as tarefas. Não queira fazer as coisas de Deus sozinho. Não queira ter exclusividade. Exclusivo aqui só tem um, Jesus Cristo. Só Jesus é exclusivo, aleluia. Nós precisamos juntar forças para lutar contra o inimigo de nossas almas. A batalha espiritual, ela começa quando o inimigo, Satanás, percebe que alguém está tentando buscar os propósitos de Deus. Eu ouvi numa reunião de intercessores: não vou interceder por isso, não vou interceder por isso, para não atrair o diabo. O diabo já está em nossa cola, amados. O diabo já está em nossa cola. Mas para você afugentar ele, a Bíblia diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Resistir ao diabo, e ele vai fugir de vós. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. O bem-estar do povo está com Deus. Quem cuida de nós é o Senhor. Neemias chamou a atenção dos inimigos, porque ele queria o bem da pátria dele. Olha como os inimigos estão soprando fogo pelas ventas, porque a igreja acordou e se levantou. Porque a igreja tem clamado, porque a igreja tem pedido que Satanás invada as nossas famílias e destrua os nossos filhos. Porque nós precisamos orar. Neemias, ele foi para a cidade de Jerusalém, que foi destruída por causa da rebelião, da rebeldia, da desobediência. Os judeus é um povo que era exclusivo de Deus. E o templo do Senhor, Deus estava lá naquele templo. E o que acontece? O que acontece? Eles foram destruídos pelo inimigo.
porque eles caíram na idolatria. Qual é o cuidado que nós precisamos ter como povo de Deus? A idolatria. Eu sempre digo ao meu marido, tem um cantor ali, eu gosto da música dele, mas ele não me diz nada. Tem um pregador ali, não vou para lugar nenhum. Sabe por quê, irmãos? O nosso ídolo é Jesus Cristo. Aquele que precisa da nossa atenção é Deus, não é o homem. Não é o homem. O ministério de muitos homens e mulheres caíram por causa da idolatria. Não fique idolatrando o outro. Olhe para o Senhor, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fechar dizendo que Neemias usou algumas estratégias. Primeira, dedicou-se ao trabalho de Deus. Se dedique ao trabalho do Senhor. Segunda coisa, ele se preocupou em orar e reconhecer a soberania de Deus. Eu estou cheio de problema, mas o meu problema eu coloquei nos pés do Senhor Jesus. Foi o que eu disse à aluna da sexta-feira, que ela disse para mim que não estava conseguindo dormir, que ela estava sendo atormentada. E aí eu disse a ela, eu não sei que Deus você serve, mas eu pego os meus problemas e coloco na presença do Senhor. Eu coloco as minhas dificuldades, as minhas limitações, as minhas debilidades no altar do Senhor e sigo o meu caminho. E o que você precisa é orar a Deus, é buscar o Senhor, entregar a sua vida, o seu sono a Ele, e você vai ver como Ele vai mudar a história. Porque Deus muda a história, aleluia, com a fé simples, não precisa muita coisa, não precisa muito. Ele orou pedindo a Deus que atentasse para os seus inimigos. Neemias conduziu o povo ao arrependimento. Nós precisamos nos arrepender, queridos, quando não buscamos a face de Deus pela nossa família, pelo nosso vizinho, pelo amigo, pelo conhecido, pelo nosso bairro. O bairro está dessa maneira, porque você não ora pelo bairro que você mora. No dia que você começar a orar, Deus vai mudar a história. Porque Ele só precisa de uma pessoa para tabar o muro, uma única pessoa. Ele não precisa de uma multidão, mas de uma pessoa. E se tiver uma pessoa, Deus muda a história, aleluias. Deus muda a história. Ele conduziu o povo ao arrependimento, a reparar os seus relacionamentos interpessoais, o seu relacionamento familiar, que não trata bem o esposo, não trata bem a esposa, não trata bem os filhos. Eu tive 2 jovens que eu comecei a pregar o evangelho para eles disseram para mim assim, professora, eu odeio a igreja, odeio. Aí eu perguntei por quê. Eles falaram para mim assim, minha mãe é missionária, ela viaja e deixa eu e ele sozinho. 2 adolescentes, um de 10, 11 e outro de 12. Ela não tem tempo para a gente. Ela não cuida, ela vai cuidar de outras coisas. Servir ao Senhor é cuidar da nossa casa. É cuidar da nossa família. É cuidar dos nossos filhos, é educar ele no temor do Senhor. É esse primeiro trabalho que nós temos. Aleluias. Mostrou determinação, nós temos que ter determinação. Refutou a maledicência dos inimigos. Alguém diz, ele está falando de você. Entregue ela a Deus, continue andando. Não pare porque alguém está falando de você. Porque se eu for me preocupar com quem fala de mim, não estou viva, morri já há muito tempo. Eu tenho que me preocupar com o que Deus pensa de mim, não com o que as pessoas pensam de mim. Ele foi um modelo de retidão. Não que ele era um homem perfeito, mas porque ele colocou o coração a buscar ao Senhor. Aleluia. Uma outra coisa que Neemias fez foi providenciar, consertar as portas. Por onde é que entra o inimigo? Por portas e janelas. Ele mandou consertar as portas. Conserte a porta da sua vida. Conserte a porta da sua casa, da sua família. Ele se opôs a toda a injustiça. Toda a injustiça. Eu estava falando com uma pessoa sobre depósito financeiro.
E ela disse, se cair algum dinheiro na minha conta, na mesma hora eu tiro. Aí eu disse, é seu dinheiro? Não, mas eu não quero saber. Eu disse, isso não agrada a Deus. Se não é seu, você vai pegar numa coisa que não é sua? Você vai pegar hoje, mas isso vai ser cobrado para você lá na frente. E isso tudo tem consequência. Tudo que nós fazemos tem consequências boas e ruins. Uma outra coisa que Neemias fez. Ele tirou aquilo que pertencia ao inimigo de dentro da casa de Deus. Você toma a ceia do Senhor e não gosta do irmão. E o pastor diz, peça perdão. Você ignora. Você está do lado do irmão, mas não fala com o irmão. Dê a paz do Senhor a ele. Você faz de conta que não vê ele. Você canta a comunhão, com boa comunhão, e não tem comunhão. Tire as coisas que é de Satanás de dentro da casa de Deus. Aquilo que não pertence a Deus, que está aqui dentro, que está em nossa vida, vamos jogar fora. Vamos lavar. Eu estava em um desses dias orando e caiu um temor no meu coração. E eu comecei a orar a Deus, Senhor, que haja temor, tremor e reverência do teu nome na minha vida. Porque são 44 anos de evangelho. E alguém disse para mim, você ainda continua com essa mesma alegria? Sim, porque todos os dias eu busco a Deus. E eu não busco a Deus para pregar não, queridos. Eu busco a Deus para edificar a minha própria vida e a minha família. E a minha família, porque ninguém vive sem Deus. Ninguém consegue sobreviver sem Deus. Fechando. Nós somos a 6ª geração dessa terra. Eu quero pedir para você, olhe para suas mãos assim, ó. Olhe para suas mãos. Aleluias. Olhe para suas mãos. Olhe nela, segundo os Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A cura da nossa nação está em suas mãos, nas minhas mãos. Está em suas mãos a cura da sua família, da sua casa, do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua esposa, dos seus pais. Está com você. Está em suas mãos. Se você se humilhar, Deus vai ouvir esta oração. Eu nunca esqueço quando eu estava clamando pelo meu pai. Eu estava clamando por ele e o diabo apareceu na minha frente. E disse assim para mim, ele é meu. Não adianta você orar. E eu estava prostrada, e me entrou uma fúria. Eu me levantei e disse, nem quero mais orar. E eu comecei a dizer, você está com ele? Está com ele? Pois você vai soltar ele em nome do Senhor Jesus. E se ele não crê, eu como igreja profetizo que ele vai crer. Aleluia. E ele se converteu para a glória de Deus. Porque nós precisamos profetizar. Aleluia. Nós precisamos profetizar o que está aqui na palavra de Deus. Esse é o tempo de reconstruir os muros de proteção. Aleluia. E o muro de proteção é oração, é levantar a oração. Eu fui na igreja de Brasília e Deus falou para mim assim, eles clamam por milagres, mas eu não posso fazer milagres aqui. Porque o nível de oração é muito baixo, eles não buscam a minha face. Eles fazem que oram, mas eles não oram. E eles me pedem milagres. Eu quero fazer milagres. Aleluia. Mas o nível está baixo. Como é que você vai nadar em um lugar seco? Não tem como você nadar. Nós queremos nadar nos milagres, sinais, maravilhas de Deus. Levante o nível de oração da sua vida. É tempo de buscar a Deus, porque Ele vai ser achado de nós. É tempo de todos nós liderarmos aonde Deus nos colocou. Deus me colocou lá na escola, é lá que eu vou liderar. É lá que eu vou clamar, é lá que quando eu chego eu digo, Senhor, eu não sei quem é aqui que manda, mas a partir de agora o Senhor manda, comanda nesse lugar. Porque aonde a luz está, as trevas vão embora. Eu me lembro que a aluna passou mal de manhã, desmaiou. E chamou a SAMU. E a SAMU leva mais ou menos 1 a 2 horas para chegar. E pegaram essa jovem e colocaram
na sala que eu estava e disse, ó, tome conta dela que a gente está esperando o SAMU. E quando eu vi aquela jovem desmaiada, eu fiz um clamor a Deus. Eu coloquei a mão na cabeça dela e disse, diabo, solta essa jovem em nome de Jesus. A menina voltou na mesma hora. Aleluia. Voltou na mesma hora. E eu perguntei a ela, o que é que você tem? Ela disse, eu não comi nada hoje. Ela desmaiou porque a pressão dela baixou. Então, olha, queridos, muitas vezes o problema é espiritual, se não é totalmente espiritual. E o Senhor quer levantar um exército de pessoas. Não importa quem é você, não importa a sua cor, não importa a sua beleza, não importa a sua situação financeira. Deus quer nos levantar como exército. E eu estava assistindo o desfile de 7 de setembro. Quantos batalhões saíram? Nós fazemos parte dos batalhões celestiais. Se levante no nome do Senhor Jesus. Se levante para que nós possamos, aleluia, defender os nossos valores, defender a nossa família, defender a liberdade, defender a nossa nação e defender as nossas futuras gerações. Está nas minhas mãos e nas suas mãos. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Eu quero pedir perdão ao pastor Marcos. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Marcos, me perdoe, já estou saindo. Eu só quero aqui fechar orando. Eu pedi ao pastor Marcos aqui para segurar só um pouquinho lá da bandeira. Nós iremos orar aqui para fechar. Aleluia, o Espírito Santo diz para mim, coloque essa nação debaixo da autoridade da minha palavra. Aleluia. Você que está com bandeira aí, abra a bandeira e deixa as pessoas pegarem na bandeira. É sua terra, é sua casa, é sua família que está em jogo. É a nossa integridade física que está em jogo. Aleluias. Pai, eu coloco, Senhor, esta nação debaixo da autoridade da tua palavra do Salmo 91. E o Salmo diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço dos passarinheiros e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Porque os seus anjos darão ordem a teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois quem tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, arabassuriando arabacai. Livrarei e o glorificarei. Dar-lhe-ei a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação.